Bom, gente, vamos lá. Começar? Vai ficar muito tarde aí, tá? Enfim, o que eu vou fazer hoje com vocês é uma rápida correção da atividade que eu passei para vocês, tá? Não, beleza, Samira. O importante é estar se comunicando, nem que seja via teclado. Tá? Eu vou passar para vocês uma rápida correção da atividade da semana passada, tá? Eu vi que alguns de vocês perderam o prazo, isso porque dei uma esticada nele. Eu sei que tivemos alguns problemas no início, porque o Teams não estava aceitando algumas configurações, tá? Aí depois que eu consegui ajustar isso, porque o mais engraçado, as mesmas configurações que eu deixei para vocês, eu deixei para o pessoal do segundo. O pessoal do segundo conseguiu acessar, conseguiu fazer tudo. O de vocês não estava conseguindo. Fez as mesmas configurações, tá? Então, o Teams deu um pau aí, justamente na atividade de vocês. Até descobrir aonde que estava dando, tudo mais, deu aquele procó todo, tá? Por que que eu não pude estender o horário no dia 8 para quem acabou perdendo a data, aquilo tudo mais? Porque eu tinha até às 23h59 do dia 8 para lançar as menções de vocês no sistema. Então, como é que eu ia lançar algo sem ter corrigido? Tá? Por esse motivo que eu deixei até por volta de umas 11 horas da manhã aí, para eu ter tempo hábil para estar corrigindo. E mesmo assim, eu quase não consigo entregar. Tá? Por esse motivo aí, tá, gente? Então, mas assim, quem não conseguiu fazer, porque perdeu prazo, esqueceu, deu pau no equipamento, outra coisa, não entre em pânico, tá? Por que eu tô falando para não entrar em pânico? Vocês terão o mês de outubro, que já está na metade, o mês de novembro e o mês de dezembro pela metade aí. Literalmente mais 2 meses aí, tá? Que dá para recuperar tranquilamente. Isso eu estou falando de mim, de SCC, tá? Dá para recuperar sem problema nenhum, tá? A única coisa que eu peço para vocês prestarem um pouco atenção com relação às datas de entregas das atividades, quando elas houverem, tá? Que pode ser que aconteça novamente, de eu entregar para vocês alguma atividade, o Teams dá algum pau, eu deixo para vocês me entregarem até o último minuto, só que eu também tenho que corrigir, tá? Então, só esse cuidadinho aí, tá? Bom, então vamos à correção para vocês entenderem os pontos que vocês erraram, tá? Fixarem os que vocês acertaram, tá? Apesar de eu ter já dado uma devolutiva para vocês das questões certas e erradas, tá? Mas eu gosto de fazer essa correção porque pode ser que ainda tenha alguma dúvida pairando, alguma coisa do tipo. Então, a gente já sana tudo uma vez agora. Tudo bem? Então, vamos. Deixa eu acertar. Isso daqui tá uma briga. Ah, tá aqui. Tá? Bom, primeira questão. O que quer dizer CAD? Tá? Logo nas primeiras aulas, tá, gente? Eu já tinha falado para vocês
KiCad. Opa, espera aqui, ó. Ah, podia ser incompleto, assim, tá? A sua pergunta, se nessa última atividade podia ter sido entregue incompleta, por causa do tempo, demanda e tal. Teve gente que entregou incompleto. Tá? Teve gente que os últimos exercícios simplesmente não entregou, deixou em branco, tá? Então, era uma prerrogativa, certo? É a mesma coisa, se fosse entregar em sala de aula, às vezes vocês teriam também alguma questão que vocês não saberiam responder e deixariam em branco, tá? A dinâmica é a mesma, certo? Vamos lá. O que quer dizer CAD? Como eu falei para vocês nas primeiras aulas. CAD é uma sigla em inglês, tá? Que significa o C de computer, o A de iPad e o D de design, tá? Seria computador ajudando desenho, traduzindo assim, de forma bem ao pé da letra. Traduzindo da forma correta, significa desenho auxiliado por ou pelo computador, tá, gente? Esse daí quase todo mundo acertou. Acho que só teve um que errou, tá? O que que faz com que um programa seja de fato classificado como CAD, né? Isso daí, se vocês prestarem atenção, em quase todas as aulas eu falo, gente, programa de CAD, ele tem que ser linguagem matemática, linguagem de vetor, x e y. Esse é um item. O outro item que eu falo muito para vocês é que a gente tem que ter aquela relação do ímã, que vai pegar exatamente as extremidades da linha, o meio da linha certo, tá? Por que que tem esse ímã, né? Deixa eu pegar aqui o KiCad, desenhar aqui uma linha. Então, quando eu vou desenhar outra linha, ó, tem que aparecer o ímã do final, ou o ímã do início, tá? Que aqui ele tá falando do final os dois, porque ele não sabe quem que é o início e o fim. Tem que aparecer esse ímã, porque ele vai pegar exatamente o ponto de término ou de início da minha linha. É aqui que está a diferença principal de um software de desenho qualquer e um software de CAD, porque ele vai me dar o que a gente chama de precisão. Então, ele tem que ser vetorial e de precisão, tá? Tá vendo? Ó, o mouse está um pouquinho longe do término da linha, mas no momento que eu chego ali próximo, ele puxa com ímã. Puxou com ímã, quer dizer que eu tenho precisão, tá? Que são as ferramentas do Snap. Tá? Então, a alternativa correta, tá, é ser vetorial e ter precisão, tá? Alguns colocaram, tem que trabalhar com x e y. Tá certo? Tá certo. Mas falta o item da precisão, tá? É uma ferramenta que pode possibilitar desenhar. Ok. O Photoshop também me possibilita fazer desenho. Só que não é um desenho vetorial e muito menos de precisão, tá? E o software de CAD, ele não faz apenas desenho de arquitetura e desenho de engenharia, tá? Eu posso fazer desenho artístico nele também, tá? É que eu não lembro onde que eu salvei, em qual HD externo que eu salvei, mas
Eu tenho o Mickey, Pateta, Pato Donald, tudo desenhado em CAD. Então, assim, eu posso fazer desenho artístico também no CAD. Então, ele não é um software exclusivo de arquitetura e engenharia. Eu posso utilizar em outras situações também. Tá? Por isso que a opção correta é ser vetorial e ter precisão. Tá? Só um parênteses, a gente, que é o seguinte. Desde a semana retrasada, acho que vocês já perceberam isso, que o Teams está ruim. Está dando muita instabilidade. Tá? Hoje eu tive 2 reuniões utilizando o Teams, uma na escola, outra pela empresa, e toda hora cai o sistema. Tá? Então, se travar alguma coisa aí, ou a voz começar a falhar, alguma coisa do tipo, vocês me dão um toque aí, tá? Por favor. Terceira questão. Dentre as opções de CAD, seja ela o AutoCAD, KiCad, FreeCAD, quer dizer, eu listei aí para vocês o nome de vários programas que trabalham dentro da linguagem CAD. Porque o CAD, na verdade, é uma linguagem de programação, de desenho, mas é uma linguagem de programação. Qual que é a escala que a gente utiliza para fazer um desenho? Gente, a escala que a gente utiliza, tá, é sempre a escala natural. Talvez uma situação ou outra eu vá fazer o meu desenho em outras escalas, tá? Mas na minha plataforma CAD, tá? Justamente nesta minha área de trabalho, é sempre na escala natural. O que é escala natural? A 1 para 1, tá certo? Poderia ser qualquer uma? Até poderia, mas não é recomendável, né? Poderia ser 1 para 50 ou 1 para 20? Também poderia. Só que, pegar um exemplo aí, eu comecei a fazer o meu desenho, aí de repente o Lucas vai dar continuidade. Só que eu não falei para ele que eu já comecei a fazer o desenho em escala. Vai dar um erro lascado. Ao passo que se eu fizer sempre no CAD, na escala 1 para 1, ou seja, na escala natural, qualquer vez que for pegar para dar continuidade no desenho, já sabe que é escalar natural. Aí a pergunta que não quer se calar. Então, por que em DBACC vocês aprenderam escala? Pelo seguinte, gente, em DBACC vocês já têm uma situação limitante que se chama papel. Tá? Vocês têm um elemento físico, que é o papel. A4, A3, A1, A2, A0, qual seja o formato. Nos softwares de CAD, aonde que está desenhado o papel aqui? Onde que está informando que papel que eu estou trabalhando aqui? Eu não tenho essa informação. Se eu não tenho essa informação, eu posso trabalhar na escala natural sem problema nenhum. Na hora que eu for imprimir, aí sim, eu vou pegar esse desenho que já está pronto, na escala natural, e vou adequá-lo na visualização, na escala que caiba no papel. A gente vai chegar nessa parte aí daqui um mês, mais ou menos.
Colocou que em qualquer escala, mas, qual então, tá, Renan, por que que eu não a opção correta não seria qualquer uma escala? Eu comecei a trabalhar na escala 1/50, um exemplo. Aí fui mandada embora da empresa, desenho tá incompleto. Fui mandada embora da empresa. Aí eles te contratam e mandam você dar continuidade no desenho. Como é que você vai saber qual escala que é aquele desenho, sendo que eu não indiquei? Tudo no CAD, né, no papel. Então, no CAD, a gente trabalha sempre na 1/1, que seria a escala natural, por causa disso, tá. No papel é diferente. No papel, o que que a gente faz? A gente pega o nosso querido escalímetro, coloca em cima e mede. No CAD, eu vou ter que fazer conta para descobrir qual foi a bendita escala que a pessoa que estava antes fez, entendeu? Por isso que se padroniza é a escala 1/1, tá. O CAD, na verdade, gente, ele é um software que foi feito pra área de mecânica. Mecânica o quê? Tá. Engenharia mecânica militar, tá. Ele não foi feito para nós civis, ele foi feito para desenvolvimento de armamento bélico, tá. Em outras palavras, para quem não sabe, vou falar. A grande maioria dos itens que nós temos hoje, como posso dizer para vocês, que nos facilitam a vida, tipo o automóvel, o micro-ondas, alguns itens da própria medicina, de alimentação, tá, a internet. Obrigada, Gabriela. Tudo isso foram elementos que foram desenvolvidos para a área militar, não foi pra gente, não foi para facilitar a nossa vida, para dar mais conforto pra gente, tá. Foi sempre para a área militar. Então, o que a gente tem hoje, como avanço do 4G e o caramba 4, pode ter certeza que na área militar, eles já estão no 6 ou 7G. Quando começar a ficar obsoleto na área militar, aí vem pra gente, tá. E o CAD foi uma ferramenta dessas, tá. O CAD, ele teve início na década de 60, não foi na década de 70. Tá, foi na década de 60, tá, porque o computador, na década de 60, ele já estava muito mais avançado do que a gente imagina, tá. Então, assim, e o desenho mecânico, tá, dependendo do tipo de peça que você for desenhar, modelar, ela tem que ser feita até no papel, na escala natural. Então a gente está pegando também vícios e informações do pessoal da área de mecânica, tá. Então a gente se apropria muito de algumas informações da mecânica aí também. Então, só para vocês entenderem por que que a Ada, a chatinha, não deixou aquela atividade com aquela resposta. É porque tem um motivo atrás disso tudo, tá. Então, de preferência, na escala natural. A escala 1/50 e a escala 1/20, assim como a 1/5, elas são dadas em função da relação de proporção objeto ao papel em que vai ser reproduzido, tá. Como no CAD
o objeto é na escala 1 para 1, então eu vou ter que reduzir esse objeto da 1 para 1, 50 vezes, 20 vezes, 10 vezes, 100 vezes, um X de vezes aí, para caber no papel. Tá? Mas como é que eu reduzo no software de CAD? Não é redesenhando o nosso desenho, tá? É na forma como eu vou visualizar ele dentro do papel. Tá? Não se preocupem em tentar entender o que eu acabei de falar para vocês agora. Tá? O importante é vocês porem na cabeça de vocês que a escala ela é importante. Só que no momento que eu vou começar a fazer o desenho, ela é importante a escala 1 para 1 no CAD. E a escala de representação gráfica no papel. Tá? Então, quando a professora Roseli falar para vocês que vocês têm que fazer um desenho na escala 1 para 20, 1 para 75, porque ela está sempre quem? Tendo o papel como objetivo. Eu só vou pedir para vocês a relação de escala na hora que for imprimir o desenho. Antes disso, é sempre escala natural. 1 para 1. Tudo bem, gente? Deu para assimilar aí? Bom, atividade 4. Quando estamos desenhando uma edificação com uma representada, tá? Quais as ferramentas para a gente utilizar, tá? O que era a ideia aqui? Para vocês fazerem um rápido tutorial de como é que vocês desenhariam essa plantinha, não precisando informar a questão do mobiliário, tá? Então, vocês... Tranquilo, tranquilo. Como é que a gente faz isso? Tá? Tanto é que para muitos de vocês, eu pus a resposta. Trabalharemos isso em aula, alguma coisa do tipo. Tá? Inicialmente, eu até montei um roteiro. Tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Mas eu achei que ia ficar muito cansativo e muitos de vocês não iam ler essa resposta. Essa é uma coisa. Em aula, a gente reproduz o desenho aí, passo a passo, calmamente, para todo mundo recordar e viver. Entendemos o que está acontecendo aí. Tá? Eu peguei meu desenho e ampliei. Tá? É um quarto-sala, né? Com uma cozinha-sala também. Tipo uma kitnetzinha básica, tá? O que ela tem aí de informações de medidas? Que ela mede internamente. Por que internamente? Porque aqui, ó, estão vendo que a linha de cota, tá? A linha de chamada da linha de cota, ela não tá pegando daqui, ó, da extremidade. Tá pegando de dentro. Então, internamente, é um retângulo de 6 metros e 5 centímetros por 2 metros e 90. Tá? Agora começa a minha briga para achar o programa. Vamos lá. Eu fazendo o QCAD, tá, gente? Então, eu faço rapidamente no QCAD, e depois, se vocês quiserem, eu jogo no AutoCAD, para vocês verem que é a mesma coisa, são quase as mesmas ferramentas e é o mesmo raciocínio, tá? Então, voltando aqui, então eu peço ferramenta de linha, horizontal, tá? Aqui, a minha medida de 6 e 5, então eu venho aqui, 6,05 ou 0,05, né? Enter, e clico.
ficou gigante, né? Só que não. Então, a gente vem aqui e amplia. Lembrando que o zoom é a rodinha aqui. Para frente, amplia, para trás, diminui. Tá? Então, tá aqui. Tem uma linha de 6,5 metros. Agora eu tenho que fazer quem? Uma linha vertical de 2,90. Na verdade, não é uma, são duas. Então, volta aqui, linha vertical. Peço a opção início. Não. Por que não vou pedir opção início? Porque ele vai jogar a linha para cima. Lembrando que início é sempre positivo e fim é sempre negativo. Tá? Quer dizer, posso até jogar para cima mesmo. A linha aqui para baixo. Estou no início mesmo. Então, 2,90. 90? É 90. 2,90. Enter. Tá aqui, ó. Arriba. Pode ser. Se eu quisesse ela para baixo, colocaria como fim. Então, ó. Estão vendo que aqui, ó, o imã já colou aqui lindo. Ó, vê aqui, ó. Pau. Colou, aparece a palavra final. Quer dizer que eu tô com trabalho com precisão. Clico, venho para outra extremidade, final, clico. E vou fechar aqui. Posso fechar de duas formas. Linha horizontal, digito o comprimento e já clico. Ou eu posso trabalhar com linha de 2 pontos. Essa parte eu não expliquei para vocês, né? Mas dá para trabalhar com linha de 2 pontos também. Porque eu venho, posiciono aqui, ó. O ímã já bateu. Final. Vem aqui, ó. O ímã bateu. Cliquei. Dou ESC. Cancelei tudo. Tá aqui a minha parte interna. Aqui, ó. Fiz esse retângulo interno aqui. Agora eu vou fazer o quê? As paredes. Então, eu já tenho uma informação aqui no enunciado do programa, que as paredes internas medem 15 centímetros, ou 0,15 metros. E as externas, 0,25 metros, ou 25 centímetros. Tá? Então, o que significa o seguinte, que apenas, apenas esta parede aqui, ó, essa daqui, vai medir 15 centímetros de espessura. Todas as demais vai medir 25 centímetros. Então, o que que a gente faz? Volto, peço paralelo com distância, digito aqui 0,25 e dou Enter. Detalhe, essa minha linha paralela fora, porque eu tenho que pensar o quê? Fazer essa linha que está depois desses 6,5 metros e que está depois dos 2,90, porque essas duas medidas são internas. Então, o que eu faço? Venho aqui, ó, posiciono, a linha está para o lado de fora, clico. Lá de fora, clico. Eita, não foi? Ok, fiz as minhas paralelas aí. Agora eu tenho que vir aqui, ó, juntar os cantinhos, tá? Eu venho em modificar, tá? Aparar os dois, ou eu peço a rodada. Tá? O que eu fiquei de falar para vocês, tá? Depois eu descobri. Se eu não quiser puxar por aqui, por cima, no QCAD, as informações, eu posso vir aqui, ó, onde tá ferramentas de modificação. Onde tem o esquadro, o lápis, o compasso.
Na hora que eu clico aqui, muda tudo, ó. Então, aqui eu tenho a ferramenta de dividir, a de quebrar o segmento, de romper o segmento, que essa daí a gente usa bastante, é de romper o segmento, tá? E eu tenho aqui, ó, a ferramenta de apara os dois, tá? Então, se eu não quiser ir lá em cima no menu modificar, então eu posso vir aqui, onde eu tenho o esquadro, compasso e o lápis, e escolho a minha opção, aparo os dois. Qual dois? Esses dois. E vou clicando até juntar tudo. Juntou tudo, alguns ESCs aí para cancelar. Então, eu já tenho o retângulo interno e retângulo externo. O que falta fazer para dar continuidade? Essa parede aqui. Pergunta que não quer se calar. Qual a posição dela? Tá? Olhando assim, eu não tenho medida, mas ela aparentemente está no meio dessa medida de 6,5. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar comando de linha. Na vertical, linha, eu posso falar que é início, não necessariamente com 2,90, mas eu já posso até informar a medida aqui. Por que eu já posso informar a medida? Eu tenho aqui o vão da porta. A porta, ela varia de 80 a 90 centímetros o vão dela. Isso significa que a folha, essa linha aqui, tem a mesma medida do vão. E a minha parede, ó, tá alinhada com a porta. Se eu adotar uma porta de vão 80, então essa minha parede vai ter 80 centímetros. Se eu adotar uma porta de vão 90, essa parede vai ter 90 centímetros, tá? Então, eu vou adotar 80, 0,8. Dou Enter e vou procurar aqui quando aparecer a palavra meio. Novamente, ferramenta da precisão trabalhando para mim. Clico, apareceu a palavra meio, clico. Do ESC. Aqui eu achei o meio da parede. Agora eu vou jogar pro lado de cá 7,5 centímetros e do lado de cá mais 7,5 centímetros. Por que 7,5 centímetros? Porque essa parede aqui, ela tem por espessura 15 centímetros, aquela parede interna. Vamos aqui. Paralelo 0,075, são 7,5 centímetros, tá? Em outras palavras, a gente tem que saber, sim, fazer conversão de metro, milímetro, centímetro, tá? Dou Enter. Vem metade para cá, metade para cá. E essa linha do meio, tchauzinho. Chamo linha, 2 pontos, e vou unir. Eu fiz besteira aqui. Volta. Ó, linha, 2 pontos, pego final e final. Por que eu tinha feito besteira aquela hora? Porque eu não tinha pego exatamente o final. Eu tinha pego uma outra referência que não tinha nada a ver. ESC, alguns ESCs aí. Modificar, romper o segmento. E apaguei aqui.
Então, tudo que for parede já foi desenhado. Alguma dúvida até aqui, gente? Estão conseguindo acompanhar? Eu vou entender o silêncio de vocês como sim, estamos entendendo. Beleza. Tá tentando formular a pergunta, Gabriela? Pode ser, pode perguntar se formular, sim. Eu tô tentando, tá, gente, fazer bem pausadamente, com o raciocínio do desenho junto com vocês, para vocês verem o seguinte: os comandos propriamente ditos não fogem daquilo. O que muda é a forma de eu raciocinar a começar a fazer o desenho. Tá? Essa parede pequena, ela está no meio. Então, no meu desenho, vem cá, aqui. Nesse desenho aqui, tá? Eu não tenho essa sensação correta. Eu estou indo mais ou menos pelo achismo, tá? Então, aparentemente, pelo tanto que eu tenho de distância de cá, o tanto que eu tenho de distância de cá, ela está mais ou menos ao meio dessa distância toda aqui, 6,5 metros, tá? Como é que eu teria essa certeza? Se esse desenho estivesse impresso, aí faria uma regrinha de 3 rápida, ou se ele já estivesse no CAD, daria um comando aqui que ele me daria essa informação da distância, tá? Mas eu não tenho, foi no olhômetro mesmo, tá? Nesse caso aqui foi no olhômetro, tá? Foi no chutômetro, olhômetro, que agora eu vou dar uma de loira burra, como vocês não estão vendo, então não tem problema de eu fazer isso. Olha, gente, para vocês entenderem por que eu tô falando, que eu tô dando uma de loira burra. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Estão vendo o meu teclado agora, né? Vocês vão entender porque eu falei. Ai. Ele dá uma de loira. Agora sim, vocês estão vendo meu teclado. Fui besteira, esqueci de fazer o negócio. Agora vocês estão vendo meu teclado. Agora meu computador. Tá? Por que eu falei que ia dar uma de loira burra? Tá? Desculpa se tiver alguma loira na plateia aí, tá, gente? Eu vim aqui, ó, como não tá impresso, e medi. Tá? Eu tenho quase 18 centímetros. E o 9 tá batendo em cima da parede. Então, meu olhômetro não tá tão ruim assim. Tá? Então, como que eu posso dizer para vocês? É o meio. Tá? Vamos lá. Então, né? Vocês voltaram a ver meu computador? Meu computador? Deixa eu jogar o KiCad aqui.
Não, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Sai. Agora sim. Agora voltou a ver. Agora vocês estão vendo o meu mouse funcionando e tal. Beleza. Depois eu vou mostrar para vocês a situação da pessoa aqui, tá? Vocês vão ver que a pessoa aqui tá tudo no improviso. Coisa do tipo, não é só vocês que passam por apuro, eu também. Enfim, entenderam de onde que eu peguei? Por que que eu peguei o meio para fazer aquela paredinha? Então, foi no olhômetro, mas foi bom o olhômetro. E tinha uma época que eu acertava a medida, falava assim, tá torto em 1 milímetro. A pessoa batia, ela tava 1 milímetro torto mesmo. Então, mas isso daí, gente, com o tempo, vocês também vão ter esse olho clínico, tá? Eu não adquiri isso do dia para a noite, tá, gente? Fui desenhando bastante, fui trabalhando muito nessa área. Tá? Então, voltando ao nosso desenho aqui, para não se prolongar muito. O que a gente precisa fazer agora? Os vãos das... Tá? Lembrando que a boneca tem aproximadamente 10 centímetros. Tá? Isso é quase uma regra, tá? Porque eu posso ter uma boneca de mais de 10 centímetros aí, tá? Mas em geral, o pessoal adota 10 centímetros. Então, venho linha, paralela com distância, 0,10 ou 0,1, né? Dá na mesma. Cliquei e cliquei. Achei a distância que essa boneca vai ter. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na linha, pressionar a tecla Shift, clico no pontinho vermelho e arrasto para baixo. E dou um clique. Solto o mouse, depois eu dou um clique. Agora sim, eu solto a tecla Shift. Tá? Eu estiquei a linha. Novamente, clico na linha, pressiono a tecla Shift, mantenho ela pressionada, clico no quadradinho azul ou vermelho, tá? E arrasto para baixo, ou para cima, para esquerda, para direita. Solto o mouse e dou um clique. Solto agora a tecla Shift. Tá? Então, aqui as linhas esticadas. Novamente, paralela com distância, 0,8, porque a abertura da minha porta, vou informar que essas duas linhas vão dar justamente quem? O vão da abertura da porta. Peço para modificar, compendo o segmento e clico nos meus vãos. Clico nos vãos. Já que eu estou no romper segmento, a gente já dá as aparas aqui também. Tá aqui as minhas portinhas aqui. Porém, eu tenho uma outra porta aqui. Legal, né? Eu esqueci dela. A gente também tem que desenhar ela. A gente parte do pressuposto que ela esteja alinhada com essa daqui. Para ter certeza, aí a gente pega
Agora eu não vou virar essa câmera para vocês, não. Mas eu peguei aqui um esquadro, joguei em cima do desenho, e ele me disse que está um pouquinho deslocado. Não está exatamente no alinhamento. Tá? Tem um ligeiro deslocamento aí. Mas eu não vou perder tempo com preciosismo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, gente? Então, o que a gente vai fazer? Sugestão. Pegar e prolongar essas linhas aqui. De que forma? Eu não tenho essa medida aqui. Eita! Eita, quem tá assistindo novela aí? Mas não é pra ser. Vai fazer? É que eu tenho aqui 2,90. Se eu traçar uma linha dessa extremidade para cá em 3 metros, eu acho que se vão aqui. Peraí, calma. A regra é sempre ter uma parede no limite. Não é uma regra isso, tá, Douglas? Vamos lá. Vamos ver se eu entendi a pergunta do Douglas. Tá? Sempre que eu tiver a porta, a abertura de porta, ela tem que estar sempre próxima a uma parede. É essa a pergunta? Deixa eu ver se eu entendi isso. Tá? Não necessariamente, tá, gente? Eu poderia fazer com que... Deixa eu vir aqui que é mais fácil. Onde acho? Até que não tô tão ruim assim. Depende do projeto, da finalidade do espaço, tudo mais, essa porta não necessariamente teria que ficar colada com essa parede aqui. Ela poderia ser aqui no meio, sem problema nenhum. Tá? Por que não é interessante você colocar uma porta no meio da parede? Não é interessante por uma questão de disposição de mobiliário. Tá? É errado fazer? Não, não é. Tá? O ideal é que ela sempre fique próxima a algumas extremidades do ambiente, isso quer dizer, perto de alguma outra parede, por uma questão de disposição do mobiliário, tá? Não existe uma norma, não existe uma regra que diz é obrigatório a ser, tá? Não existe. Tá? É uma situação de conveniência. Não sei se eu soube me explicar aí. Não, mas é legal esse tipo de pergunta, tá, gente? Aí você fala assim, não tem nada a ver com informática aplicada, mas é leitura de projeto. E eu preciso saber a leitura de projeto para poder fazer o quê? Para mexer no CAD, tá? E é legal, de vez em quando vocês fazerem essas perguntas, mesmo da leitura do projeto, né? Vocês estão aprendendo, tá? Vocês estão no primeiro módulo ainda, tá? Então, às vezes as pessoas vendem para gente algumas verdades que não são tão verdadeiras assim, tá? Como, por exemplo, existem alguns profissionais que dizem que na obra toda a parte superior da janela tem que estar alinhada
com a parte superior da porta. Então, quando vocês olham uma casa, vocês vão ver que a parte de cima da janela está no mesmo alinhamento da parte de cima da porta. Dá a impressão que isso é uma regra, né? Todo mundo tem que seguir esse padrão tudo bonitinho. É uma convenção, porque facilita na obra, na execução. Tá? Sou obrigada a seguir essa convenção? Não. Eu posso fazer o quê? Uma janela totalmente desalinhada com a parte superior da porta, sem problema nenhum. É que na obra gera um pouco de confusão, porque você está dando mais informação de medida. Tá? Só por causa disso. Vamos lá. Não sei se cabe aqui, mas curiosidade. Qual a função do rodapé? O nome já diz. Rodar o pé. Tá? Que pé? Tá? Pé do mobiliário, de preferência. Qual que é a função dele? Tá? É um acabamento, tá? O rodapé é um acabamento que tem duas funções. É proteger a parede de quando você bate o pé do mobiliário, para a parede não ficar machucada, tá? E também como um arremate do revestimento de piso. Tá? Por quê? Principalmente quando eu trabalho com madeira. Quando eu trabalho com revestimento de piso de madeira, né, tábua corrida, Paviflex e aqueles todos de madeira, né? As extremidades, quando chegam próximo à parede, sempre fica alguma falha, que pode ter ferpa, que pode machucar o nosso pé. Não é nem o pé do móvel, é o nosso pé. Tá? Então, a função do rodapé, nesse caso, além de dar o acabamento, tá? Também é para garantir que o nosso pé não vai ser machucado em alguma ferpa, alguma coisa que está. Tá? Com relação à estética, se fica melhor ou fica pior, Lucas, há controvérsias, tá? Por quê? É uma questão de gosto, tá? E no caso das janelas, tá? Não é rodapé, é guarnição. É a mesma coisa que a gente coloca nas portas, tá? Aquela moldura que envolve a porta, tá? Ou a moldura que vai envolver algumas janelas, né? Alguns modelos de janela, aquilo lá recebe o nome de guarnição. Tá? Para que serve a guarnição? Serve para a mesma coisa que o rodapé. Tá? É para auxiliar no arremate da colocação da janela ou da porta. Certo? E do mesmo jeito que a gente tem o rodapé, temos a guarnição, nós temos o roda-meio e o roda-teto. Tá? Roda-teto, para fazer o acabamento do forro, principalmente quando é gesso e madeira. Tá? A mesma coisa para o piso, né? Que seria o rodapé. E o roda-meio, ele é principalmente utilizado em algumas escolas e hospitais. Tá? Por quê? São como se fossem rodapés mais largos, colocados na parede a meia altura, a uma altura de em torno de 1 metro, mais ou menos. Tem como garantir, quando você utilizar cadeira, o encosto da cadeira não vá danificar a parede. No caso de hospitais, macas, camas, quando chegarem com algum carrinho, alguma coisa do tipo, for bater na parede, proteger a parede. Tá? Então, saindo de um lado, indo para o outro.
para dar uma explicação rápida aí para vocês. Perfeito? Podemos voltar para o nosso desenho? Gente, alguns de vocês devem estar pensando, o que isso tem a ver com a informática, tá? Tudo e nada ao mesmo tempo, tá? Com a informática propriamente dita, nada. Só que a informática é aplicada à construção civil. Então, tudo porque a gente está falando da construção civil. Então, eu tenho que conhecer alguns itens da construção civil para aplicar na informática. Certo? Voltando aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu falei para vocês, eu sei que é de 2,90 e mais uns 20 centímetros aqui. Então, eu vou pôr uma linha partindo deste ponto para cima de 3,20 metros. Por que 3,20? Estou chutando o valor. Eu venho linha na vertical para cima de 3,2. Dou Enter. Tudo isso, gente, para eu não esticar a linha aí. Desenhei a minha linha, peço para modificar, romper o segmento, cadê aqui? Tá aqui. E clico no trecho que eu quero apagar. Tudo isso para fazer uma portinha. Se eu estivesse na prancheta, era apoiar o esquadro e puxar a vertical aqui. Apoia o esquadro e puxa a vertical aqui. É mais ou menos o que eu fiz aqui. Tá? Janelas. Ferramenta de linha. 2 pontos. A minha janela está mais ou menos, só para a gente... Opa. Aqui. Ela está mais ou menos no meio desta parede e mais ou menos no meio desta outra aqui. Então, quando aparecer a palavra meio... Meu pai. Aqui. Aparecer a palavra meio, dou um clique. É que, por coincidência, também é meio. Mas se não fosse meio, eu teria que ver a palavra perpendicular. E dou outro clique. ESC. E venho para cá. Meio. Ó, essa daqui, ó, não deu o meio. Mas eu quero que essa linha fique na vertical. Então, qual ímã que eu preciso? É o ímã da perpendicular. Tanto é que está escrito aí perpendicular e não meio. E dou um clique. Quanto que mede a janela? Não sei. Mas eu sei que ela é maior que a minha porta. Então, vou partir do pressuposto que ela deve medir mais ou menos 1,5 m. Se é mais ou menos 1,5 m, então quer dizer que eu tenho 75 para cada lado. Novamente, linha, paralelo com distância, 0,75, Enter. Do lado de lá e do lado de lá. Do lado de lá e do lado de lá. ESC. Pego a linha do meio e deleto. Linha do meio e deleto. Amplio. Vou pedir meio e meio. Para ajudar meu mouse não tá bom. Pronto. E agora eu vou fazer a espessura do vidro, que vai ser aproximadamente 0,25. Jogo para lá e jogo para cá. E o do meio eu deleto. Janela da cozinha, feita.
janela da sala, linha, meio e meio, cancela, paralela, 0,25, amplio, porque eu não tô a fim de ficar cega, para lá e para lá. Cancelo, pego a linha do meio e deleto. Perfeito? Dúvida? Eu tô fazendo bem pausadamente para vocês relembrarem, tá? E é um tutorial mesmo, tá? Seguindo esse raciocínio, gente, não tem que errar. Aí depois, se alguém quiser se aventurar, fazer e me mandar para eu ver, eu acho legal. O que eu esqueci aqui de fazer, que ninguém me falou, que devia ter me chamado a atenção, era de fazer as camadas. Ninguém se atentou a esse detalhe, né? Então, vamos lá. Mais parede, mais porta e mais janela. Aí, eu vou fazer o seguinte. Jogo tudo para a parede. Aí eu jogo esses daqui para a janela. Lembrando, para jogar por seu respectivo layer, eu seleciono os objetos, vou na palavra da camada que eu acabei de criar, dou uns 2 ou 3 cliques em cima. É que eu sou exagerada, já dou uns 5 ou 6. Tá? E clico fora, já está aí, nos seus respectivos camadas. Tá? E está faltando agora a nossa porta. Aqui na porta, porteira, portão, eu vou fazer uma porta de 0,8, Enter. Se o mouse ajudasse. Aqui. Fiz a folha, que de 0,80. Agora eu vou fazer o nosso arco. Qual o arco? De 2 pontos e raio. Ele pede o ponto de início e o ponto de término. O ponto de início e o ponto de término. Tá feito o nosso desenho. Não esqueçam de salvar, né, crianças? Só que ele não... Ah, não. Salvo sim. Falei besteira. Tá aqui. Não vou fazer o mobiliário, porque não foi pedido. Tá? Poderia colocar as cotas, poderia pôr o texto, para acrescentar. Tá? Dúvida aí? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Mais pausado do que isso, tá? Impossível. Tá?
E depois, quem quiser depois treinar refazendo ele, acho que é legal. Tá? Voltando para a correção, vamos lá. Na construção civil, só se utiliza programa de CAD? Tá? Gente, não. Tá? Na construção civil, isso na primeira aula que eu conversei com vocês, eu comentei com vocês o seguinte, que existem vários programas que se usam na construção civil. Word e Excel se usam muito, tá? Porém, o carro-chefe são os programas de CAD, tá? Mas além do programa de CAD, eu tenho alguns programas de modelagem, que é o caso do Revit, que é o caso do SketchUp, tá? Tenho programas na área de construção civil de planejamento de obra, né? Eu não sei se eu tenho ele instalado aqui. Tem tanta porcaria aqui. Aqui eu não tenho. É que onde eu trabalho eu uso bastante, mas acho que aqui eu não tenho. Tá, aqui é o Project, tá? Que ele é um software justamente para desenvolvimento de planejamento em obra. E tem o Visual Studio também, que o pessoal utiliza muito em obra não, em escritório, para pequenas informações. E o Visio, que trabalha junto com o Visual Studio, para fazer desenhos pequenos de fluxograma, tá? Que se utiliza muito mesmo. Aí eu desinstalei. Eu tinha o Project nesse computador, mas eu desinstalei. Desinstalei porque senão fica muita coisa, tá? Mas sim, tá? Ou melhor, tá? Existem sim vários programas na área de construção civil. Não é só o CAD, tá? Então, a resposta correta é o não, tá? Na construção civil não se utiliza só o CAD. Se utilizam de muitos outros programas. Até PowerPoint a gente utiliza, tá? Item 6. O item 6 ele é parecido com o 4, só que é um outro desenho. Se eu falar para vocês que esse desenho ele é muito mais simples, é que vocês viram algo totalmente diferente e ficaram perdidos. Eu já vou explicar como é que a gente faz ele. O MS Project é o project que eu falei, tá? Que ele faz justamente gerenciamento de obra, fluxo de caixa em obra. Tá? Eu tinha instalado aqui, eu apaguei. E se usa muito. Tá? E eu diria para vocês o seguinte: são poucas as pessoas que têm domínio pleno do project. Tá? Mas as pessoas que conseguem ter esse domínio, ela consegue fazer com que a obra seja mais racionalizada. E hoje, obra racionalizada é sinônimo de economia. Se é sinônimo de economia, eu estou economizando em obra e estou ganhando na venda. Tá? Tem esse senão aí. Tá? Então, qual que é a palavra-chave, ou melhor, quais são os dois pulos do gato quando a gente fala hoje na construção civil? É a sustentabilidade, é conhecer a procedência do material, fazer com que a obra, no final, ela não vá gerar muito resíduo, né? E
quando a pessoa estiver morando na edificação ou trabalhando nela, ela não precise trabalhar com muito ar-condicionado e iluminação artificial. Tá? Isso é uma questão de sustentabilidade. E economia. A economia não é só quando você vai se utilizar do ambiente. Não é comprar material mais barato. Tá? A economia na construção civil é a relação custo mais benefício. Eu posso gastar um pouco mais no material ou no sistema que eu for estar trabalhando, porém ele vai ser mais rápido e vai deixar minha obra mais limpa. Tá? Então, a questão do custo-benefício. Como é que eu consigo determinar tudo isso? Tá? No caso da sustentabilidade, fazendo estudos, fazendo um monte de análise, né? E relatório de impacto. No caso do custo, é fazendo um bom orçamento e um bom planejamento da obra. Como é que eu consigo fazer tanto um quanto o outro? A questão do custo, mais a questão da sustentabilidade. Sabendo ler e fazer um bom projeto. Em outras palavras, vocês não vão fugir do desenho. Vamos lá. Se aqui alguém quiser depois ter uma ideia dessa relação da construção com o desenho, mais a prática de desenvolvimento, tá? E quiser assistir um filme, tudo bem, alguns de vocês vão me xingar, mas é um filme bem interessante, se chama Os Pilares da Terra. Tá? É um romance, né? Onde é descrito a construção de uma catedral gótica. Tá? Todos os processos de experimentos da catedral gótica. Tá? E legal que no filme, ou no livro, né? Que tem o livro também, ele descreve desde o processo do desenho, da racionalização na obra, da questão sustentável, tudo isso na Idade Média, que a gente utiliza até hoje. Tá? Então, tá aí a dica, se alguém quiser depois, Os Pilares da Terra, que é um filme, é uma minissérie, né? Ou o livro Os Pilares da Terra. Se não me engano, o autor é o Ken Follett. Vale super a pena. Mas voltando para o nosso desenho. Isso, ele mesmo. Adoro o livro desse cara. É muito bom. Como é que a gente vai desenhar isso daqui? Isso daqui, gente, pra vocês terem uma ideia, eu exagerei nas medidas, tá? Mas seria um esboço de um lápis ou uma lapiseira. Se você tirar todas as cotas, vocês vão ter um objeto parecido com um lápis ou uma lapiseira. Tá? Então, eita, eu tenho ele ampliado. Aqui tá a cor. Tá? Então, como é que eu vou começar ele? Eu vou começar do objeto que eu conheço. O objeto que eu conheço nesse momento é justamente esse retângulo aqui, ó. De 30 por 1. Esse aqui, de 30 por 1. Vou começar por ele. Tá? Então, vamos lá no QCAD. Abrir um novo. Vamos lá. Então, vamos fazer um retângulo. Tá? Através do comando de linhas. De 30
por 1. Tá, 30 por 1. Tá aqui, esse meu retângulo inicial, que é exatamente essa parte aqui, ó. Agora, eu vou fazer esse bico aqui. Para fazer esse bico, ó, uma ampliada aqui. Como é que a gente vai fazer ele? Ele não termina numa ponta de triângulo. Ele tem uma altura. Ele aqui, ele é 1, pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 milímetro, não sei, tá? Ele mede 1, e neste ponto aqui, ele mede 0,2. E a distância que eu tenho deste para este é de 8. A primeira coisa que eu faço. Agora, gente, é raciocínio de desenho, tá? Não é raciocínio de CAD, é desenho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar um outro retângulo, porém, eu não vou fazer as linhas na horizontal. Eu vou fazer a partir desta vertical, eu vou jogar uma paralela para esta outra de 8. Então, vem aqui, amplio, linha, paralela, a medida de 8 para cá. Achei. Tá? Achei a distância na horizontal. Agora tem que achar a medida do 2 aqui no meio. O que que eu vou fazer? Facilitar a minha vida. Tá? Facilitar como? Depois desse cotoco aqui, e tem um outro cotoco aqui, na distância de 2. Então, o que que eu vou fazer? Linha horizontal de 2. Porém, eu quero final, que eu quero para a esquerda. E vou achar aqui o meu meio. Desse daqui, olha a brincadeira agora. Desse daqui, que eu tracei que tá bem no meinho aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um offset de 0,1 para cada lado. Então, dessa linha, eu vou pôr 0,1 para cima e 0,1 para baixo. Quando eu falo offset, gente, é paralela, tá? Então, linha paralela com distância 0,1. Aqui, né? Para cima e para baixo. Por que que eu não vou apagar a do meio? Porque ainda vou precisar dela para traçar outra etapa. Então, eu mantenho aí. O que que eu vou fazer? Dessa interseção desta linha para com esta, eu tenho que traçar uma linha que vai chegar nessa extremidade. Então, aqui. Linha, 2 pontos, interseção com interseção. Dou um ESC. De novo, linha, interseção com interseção. ESC, puxo, amplio.
essas das extremidades eu apago. Por que que eu apago? Porque elas me serviram de base para fazer esta linha aqui. Agora eu tenho que fazer dessa daqui, que mede quanto? 1. Significa 0,05 para um lado e 0,05 para o outro. Então, linha paralela 0,05 cima e para baixo. Agora eu posso pagar a linha do meio. Paguei a linha do meio, 2 pontos, final, final, e vou pedir o quê? Romper o segmento, apago aqui, apago aqui. Tá aqui. Terminou? Não. Por que não? Porque tá faltando isso daqui, ó. Essa informação aqui. Essa informação aqui no final, no meu desenho, ela tá indicando o seguinte, gente. Ó. Ela tá me indicando que tudo isso daqui, que pode ser um lápis, lapiseira, uma ponteira, o que for, tem o formato circular. Tá? Se eu não tivesse essa informação aqui, ele poderia ser quadrado. Tá? Isso daqui, a gente dá o nome de vistas. Tá? Então, o meu objeto, ele é tridimensional. Só que na hora que eu desenho ele, ele passa a ser tridimensional. Perdão, bidimensional. Estou confundindo tudo. Tá? Como assim? A caneta, o lápis, a lapiseira que vocês utilizam, que vocês pegam na mão, é o elemento tridimensional. Por quê? Tem largura, comprimento e profundidade. Tá? Em outras palavras, base vezes largura vezes altura. Vocês têm 3 dimensões no objeto que vocês estão segurando na mão. Só que na hora que eu vou desenhar, eu desenho somente com 2 dimensões. Ou largura e comprimento, ou comprimento e altura. Tá? Nunca vou desenhar com as 3. Nunca entre aspas. Tá? Quando eu for trabalhar a perspectiva, aí eu desenho com as 3 dimensões. Tá? Qual que é a diferença de vista e elevação? Nomenclatura, apenas. Tá? Arquiteto adora falar elevação. Tá? Engenheiro fala vista. Tá? Porém, como é que a gente acaba classificando isso na maioria das vezes? Tá? Principalmente os arquitetos. Tá? Se é de uma edificação, você fala elevação. Por quê? Porque ele está a partir do chão, se elevando para o céu. Tá? Se é de um objeto, aí a gente fala à vista. Tá? O arquiteto ele faz essa diferença. Tá? Vista é para objetos, elevação para construções. Tá? Para o engenheiro, é tudo vista. Então, se deu para ver a diferença. Se você perguntar para a maioria dos arquitetos, eles falam que são coisas diferentes. Não é, é tudo a mesma coisa, tá? Só uma forma diferente de pontuar um ou outro. Tá? É que a maioria do pessoal que faz arquitetura hoje não tem desenho técnico, já vai direto para desenho de arquitetura, né? E o pessoal das antigas, né? Tipo eu, eu tive o primeiro desenho técnico,
para depois ter desenho arquitetônico, a gente sabe que é a mesma coisa, que não tem diferença, né? Mas muitos arquitetos dizem que tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Então só para vocês saberem aí, se situarem, tá? Assim como outras coisas no decorrer do curso, vocês vão descobrir que, não posso dizer para vocês, vocês aprenderam de um jeito, aí vocês descobrem que não era daquele jeito. Toda a vida de vocês, vocês aprenderam que a informação era uma coisa, aí a gente joga por terra aquilo que vocês aprenderam. Vocês descobrem que não foi nada disso. A sorte de vocês que eu não dou aula de história para vocês. Continuando. Então, eu preciso fazer quem? A vista do meu lápis. Como é que eu vou fazer ela? Peço a circunferência. Circunferência de centro e raio. Eita, acho que eu pedi errado. Vamos ver se... pedi errado mesmo. Né, esse daqui não. Circunferência. Nesse caso aqui de centro-ponto, perdão. Por que de centro-ponto? Mas eu não tenho raio que é de 0,5. Gente, eu vou fazer conta? Eu não. Eu venho aqui, clico no meio, na extremidade. Já tem aqui a circunferência desenhada. Basta o quê? Clico em cima e puxo para o lado, pressionando o Shift, dou mais um clique. Tá aqui, ó, no mesmo alinhamento. Se eu tivesse puxado sem pressionar o Shift, Ctrl Z aqui para voltar. Estou pressionando sem pressionar. Opa, cliquei, estou arrastando sem pressionar o Shift. Ele ficou desalinhado. Eu quero alinhado. Ctrl Z. O que eu estou fazendo? Eu estou movendo o objeto. Isso aqui eu não expliquei ainda para vocês, mas a gente explica agora, não tem problema. Clico, seguro, pressiono o Shift e arrasto. Dou mais um clique, solto o Shift, tá alinhadinho aí, bonitinho. Tá? E tá feito o outro exercício, que é o exercício número 6. Certo? E poderia cotar também, sem problema nenhum. 7. Para que servem as camadas ou layers? Camadas, se eu estou falando no software em português, software de CAD em português, né? Layers, se eu estiver falando num software que estiver em English, tá? Na execução de um desenho. Elas servem para o quê? Eu organizar o meu desenho. Essa organização pode ser a tipologia de material, de serviço, hierarquia de linha, tá? Pode ser de várias situações aí, tá? Mas o importante é saber que ele serve para organizar o desenho, ok? E no final, o item 8, que era o mais ridículo de todos, que era o seguinte: qual é o processo para realizar um retângulo de 5 por 20, usando o QCAD, ou o AutoCAD, ou o FreeCAD, ou qualquer CAD que seja da vida aí, tá? Porém, eu tenho que informar qual CAD que eu estou utilizando. Vou jogar aqui no canto. No QCAD, ferramenta de linha, horizontal. Primeira medida é sempre horizontal, tá? Se eu estou falando que é de 5 por 20. Então, eu digito 5, Enter, aqui. Agora, eu teria que digitar 20.
Só que eu vou explicar para vocês de duas formas aqui. A forma tradicional, linha, 20. Nesse caso aqui, vamos jogar aqui para baixo, vai. Final, final. E depois linha 2 pontos e fecho. Tá? Tem um retângulo de 5 por 20. Essa é uma situação. Uma outra situação. Vocês vão falar, não acredito. Ela não fez isso. Fiz. Eu vou escolher tanto a horizontal quanto a vertical. Tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou escolher a horizontal, que é de 5. Fiz a linha de 5. Pronto. Fiz aqui. Linha paralela. Eu quero fazer uma linha paralela desta para cima ou para baixo. De quanto? 20. 20. Cliquei. Linha, 2 pontos. E vou brincar de unir o ponto e ser feliz. Tenho 2 retângulos de 5 por 20, construídos diferentes, com as mesmas medidas e as mesmas informações. No AutoCAD, a mesma coisa, tá? E existe a ferramenta de retângulo, tá? Porém, como eu não expliquei para vocês ainda, eu só vou me ater às ferramentas que já foram explicadas. Mas vocês viram que aqui, para fazer a mesma figura, um retângulo simples, eu trabalhei de 2 formas diferentes, com as mesmas ferramentas. Tá? O que está faltando agora para vocês? Entender as ferramentas, pelo que eu pude perceber do que vocês me entregaram, tá? Daqueles que me entregaram, né? Eu sei que alguns têm problemas, dificuldades com equipamento, software. Não estou cobrando isso, tá, gente? Mas aqueles que conseguiram fazer alguma coisa do tipo, como eu falei, eu ainda estou tentando pesquisar um que dá para pôr no tablet ou no celular, mas eu não achei nenhum decente, né? Os que eu achei por enquanto, você já tem que ter o arquivo, só para fazer pequenas alterações. Para começar ele do zero, eu ainda não achei um. Tá? Se alguém conhecer, me fala aí para eu dar uma avaliada. Ah, mas eu não achei nenhum. Eu achei pago, mas eu falei, meu, pago também não, né? Vamos pegar um de grátis, né? Porque, tipo, acho que não é todo mundo que tá podendo arcar aí com uns R$ 1.000 aí com um software. Então, tentar pegar uma situação paliativa. Mesmo aqueles que não conseguiram fazer, acho que puderam entender pelo menos o raciocínio, tá? Um pouco da lógica de como se desenvolve. Tá? Com pouquíssimas ferramentas que já foram passadas para vocês, já dá para fazer bastante coisa. Alguma dúvida? Eu também queria, Gabriela, que as aulas presenciais voltassem. Sabe por quê? Eu não ficar toda hora perguntando para vocês alguma dúvida, alguma dúvida, alguma dúvida, porque só de olhar para a cara de vocês eu já saberia se tiveram dúvida ou não. E eu sinto falta do contato com vocês. Mas infelizmente esse ano não haveremos, que é uma pena, mas se tudo quiser, semestre que vem teremos, tá?
Vocês acham que vocês vão se livrar de mim? Não. Tá. Como que eu posso dizer para vocês? Eu acho que no semestre que vem, muito provavelmente, eu vou estar com vocês novamente, dando aula de EPT, tá? Não é certeza 100%, mas existe essa grande possibilidade, tá? Porque geralmente quem dá aula de EPT no período da noite sou eu, dividido com a Roseli, ou somente eu, né? O que significa EPT? Estudo dos projetos técnicos. Vocês vão aprender a pegar a interpretação da legislação que vocês estão tendo esse semestre. Eu não sei com qual professor. Vocês estão tendo que ler plano diretor, estatuto da cidade, essas leis chatinhas aí. E vocês, ai, com Claudio Honor, vulgo Claudio Horror. Ah, eu sei que está sendo gravado. Ele sabe que eu chamo ele de Claudio Horror, tá, gente? Pode ficar tranquilos. Eu me dou super bem com ele, né? Mas o Claudio Honor manja muito de legislação, tá, gente? Ele está explicando para vocês para que serve essas leis. Em EPT, a gente vai aplicar essas leis, tá? Então, primeiro tem que entender qual que é a função delas, para que elas servem, se elas vão me ajudar ou vão me atrapalhar. Aí, depois, eu vou aplicar essas leis em cima do projeto e da construção. Tá? Então, o EPT, né, é justamente a aplicação dessas leis até vocês conseguirem depositar o projeto na prefeitura para aprovação, para conseguir o alvará de construção. Tá? Muitos falam que EPT é a disciplina que ensina vocês a fazer aprovação de projeto. Tá? Aí, em grosso modo, é isso mesmo. Tá? Mas, para isso, tem que saber aplicar as leis para poder chegar nele. Geralmente, na faculdade, a gente não ensina isso. A pessoa sai na faculdade de engenharia e de arquitetura sem saber fazer isso. Tá? Digo isso para vocês porque até um pouco tempo atrás eu estava dando aula em faculdade de arquitetura e eu coloquei essa informação enrustida numa disciplina que eu dava na faculdade, porque eles não ensinam isso, não. Tá, e a Gabriela tá confirmando isso para mim. Não tá me deixando mentir sozinha. Gente, dúvidas? Conseguiram entender aonde vocês erraram, por que que erraram, ou aqueles que não responderam, por que que deixou de responder? Aí vocês devem estar agora se mordendo, né? Falando, meu, era muito fácil, era muito simples, por que que eu fiz isso? Pois é, acontece. Mas não se preocupem, a gente ainda tem mais um mês e meio aí pela frente, dá para recuperar, tá? Ponha na cabeça de vocês que a gente está vivendo uma situação meio difícil, tá? Mas está mais fácil do que há 15 anos atrás, 15, quase 15 anos atrás, que eu tinha que dar aula de CAD na lousa, de sexta-feira, as últimas aulas, lá no Guaraci, porque não tinha computador. E não dividia a turma. Eu tinha uma turma de 40 alunos e eu segurava eles até o último minuto. E dava aula de CAD na lousa, porque não tinha nem datashow nem nada. Sem projetor nem nada, eu tinha que desenhar a tela na lousa. Então. Aí o aluno tinha que copiar, era? Oi? O aluno tinha que copiar a lousa. Tinha. E ainda no final da aula tinha chamada oral.
Por que que tinha chamada oral? Que era aula de sexta-feira após intervalo. E Pinheiros é um bairro boêmio, sempre foi, cheio de boteco. Então, o pessoal preferia ficar o quê? No boteco. Aí, o que que eu fazia no final da aula? Uma chamada oral. Minha aula era sempre cheia. Certo aí, gente? Por hora, porque a gente tem que usar estratégia. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque, além de fazer essa correção com vocês, eu fiz um recapitular de quase tudo que foi dado até agora para vocês esse semestre, tá? Na próxima aula, semana que vem, eu já vou começar com informações, comandos novos, tá? Para dar uma incrementada no que vocês já aprenderam até agora, dentro do QCAD. No AutoCAD, como eu falei para vocês, são as ferramentas muito parecidas, o raciocínio é exatamente o mesmo. Não tem que pôr nem que tirar. Então, o raciocínio no AutoCAD é o mesmíssimo que eu utilizei no QCAD. E as ferramentas são similares. Tá? Então, quem trabalha com AutoCAD ou tem o AutoCAD instalado, quiser se aventurar a fazer esses dois exercícios, ou melhor, os três, né? Incluindo o retângulo, né? Do jeito, das formas como eu expliquei para vocês, eu acho que vale super a pena tentar. Aproveita que quinta-feira, vocês não vão ter aula, que é dia do professor, tá? Para treinar. Tá aí uma dica, tá? Claro, quem puder, né? Não vou obrigar ninguém, tá? E eu vou colocar como tarefa aqueles que puderem fazer pelo menos duas dessas atividades para entrega, para dar um plus na nota, para quem conseguir fazer, né? Quem não conseguir, não tem problema, tá? Lembrando que vai valer também para presença, tá? Ah, mas eu não vou conseguir entregar e vou ficar com falta? Não, o fato de você ter visualizado já te garante a presença, mas o pontinho a mais, só aqueles que fizerem entregar. É sacanagem para aqueles que não têm o computador? É, gente, infelizmente é mesmo. Eu vou pedir desculpa aí para vocês, tá? Mas para aqueles que não têm computador, só tem o celular, tá? A gente faz uma atividade separada aí depois. Tudo bem? Que eu acho que é o caso do Antônio, só dos que estão presentes nesse momento. Eu não tenho computador, desde o início que eu falei que eu só uso celular, e por isso que eu fico meio, não deu, eu só acompanho os comandos para quando eu comprar um para mim eu treinar, mas por enquanto só tenho o É, celular. eu sei do seu caso, é você, Antônio, mais duas pessoas da turma de vocês, tá? Por isso que eu falei que no caso de vocês, a gente utiliza uma outra estratégia aí, certo? Sim, são os da prova. Tá? Que é justamente essas que eu acabei de mostrar, como é que vocês fazem o passo a passo. Tá? Aí eu vou deixar disponível no meu canal no YouTube, tá? Podem ficar tranquilos. Terminando aqui, tá? Eu conseguindo resgatar, eu vou publicar lá. Tá? Porque hoje o quórum foi um pouquinho baixo, né? Mas tudo bem. Você ainda está comemorando o Dia das Crianças. Perfeito, gente? Hum. E no Perfeito, mais, professora. tá? E no mais, acho que semana que vem estamos aí novamente. Tá, pessoal? Então, se ninguém tiver alguma pergunta, até semana que vem. Isso, arquivo de CAD, mas assim, DXF, para eu poder abrir.
Por que eu estou pedindo DXF? Porque se vocês fizerem em AutoCAD, aqueles que têm o AutoCAD, e for uma versão acima do meu, eu não vou conseguir abrir. Mas se salvar em DXF, eu consigo abrir. Tá? E aqueles que não têm o AutoCAD, faz no QCAD, sem problema nenhum. Ou no FreeCAD, CAD qualquer coisa aí, no CAD que tiver, quem conseguir. Quem não conseguir, não se preocupe que a gente vai ter uma outra estratégia para ganhar esse plus aí. Perfeito? Então, boa noite, bom descanso aí, moçada. Tá? E até a próxima. E eu que agradeço aí a vossa atenção. Valeu, professora. Boa noite. Falou, Renan. Vou corrigir lá o teu caso, hein? Valeu.